Mais uma excelente pesquisa mostrando o Flávio na frente do Lula no segundo turno, tá? Outra pesquisa da Futura Apex mostrou o Flávio com 48% no segundo turno e o Lula com 41%, ou seja, uma diferença de quase 8 pontos percentuais, ou seja, fora da margem de erro, o Flávio bem na frente do Lula. Como eu falei para vocês já no vídeo que a gente fez no dia 22 de janeiro, né, a Apex Futura ela tende a favorecer um pouco mais a direita. Por quê? Porque ela é uma pesquisa feita por telefone, e aí por telefone você tem a característica de que o pessoal que topa responder a pergunta, que topa responder a pesquisa, é o pessoal mais interessado em política, e o pessoal mais interessado em política tende para a direita. Então, a gente tem que tomar com um certo cuidado esse resultado, mas ainda assim é um ótimo resultado para o Flávio Bolsonaro. Agora, mostra um ponto que é meio que uma estagnação, tá? Não houve mudança em relação à pesquisa do dia 22 de janeiro. Nós estamos agora em 10 de fevereiro, é uma distância relativamente grande, não teve mudança. É basicamente o mesmo valor que tinha de vantagem o Flávio em 22 de janeiro e agora em 10 de fevereiro. É lógico que a gente sabe que o ano no Brasil agora começa, né, depois do carnaval, então aí que a gente tem que ver como é que vai caminhar aí esses números de pesquisa, mas não deixa de ser uma ótima pesquisa para o Flávio Bolsonaro. E vamos falar também um pouco sobre a questão dos vices. Parece que Tereza Cristina e Zema são os vices mais cotados para o Flávio. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Bolsonaro 13, Bolsonaro Livre e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, saiu a notícia hoje, dia 10 de fevereiro. Levantamento considerou 2.000 entrevistas feitas entre os dias 3 e 7 de fevereiro, a margem de erro é 2,2 pontos percentual e o grau de confiança 95%. Então deu um bom resultado para o Flávio aqui. O Flávio com 48,2% dos votos e o Lula com 42,4%. Então ganhou com bastante folga. E já a pesquisa de segundo turno, que é a pesquisa correta de fazer, tá? Porque eu já expliquei para vocês, primeiro turno não faz sentido, não tem como saber como é que vai ser o primeiro turno, porque a gente não sabe quais são os candidatos, quem é que vai ser candidato, né? Essa pesquisa aqui sim é uma pesquisa positiva de segundo turno, que já tem o resultado por aqui, né? Então, o que tem de importante nessa pesquisa? A primeira coisa que eu fiz foi voltar na pesquisa do dia 22 de janeiro. Então isso aqui é a pesquisa do dia 22 de janeiro, que já mostrava o Flávio ganhando do Lula no segundo turno. Então estava aqui, ó, o Flávio Bolsonaro naquela ocasião tinha 48,1 e o Lula tinha 41,9. Isso em 22 de janeiro. Agora tem o Flávio com 48,2 e o Lula com 42,4. Ou seja, dentro da margem de erro. Não teve mudança nenhuma. A distância entre os dois é basicamente a mesma. Não mudou nada de 22 de janeiro para cá, né? Eu sempre faço a observação para vocês que é muito importante lembrar que essa pesquisa da Futura é feita por telefone. Isso gera um impacto nos resultados. Antigamente o pessoal dizia que o telefone pega o pessoal mais rico, mas não, hoje em dia todo mundo tem telefone, não tem mais isso. Mas a verdade é a seguinte, alguém liga para você, eu não atendo o telefone, vocês sabem, né? Se ligarem para mim para fazer uma pesquisa dessa, eu nem atendo o telefone porque eu simplesmente não atendo o telefone. Não sendo uma pessoa que eu conheça, que eu tenha, né, meus familiares próximos e coisa e tal, eu simplesmente não atendo. Então, ou seja, não conseguiriam fazer uma pesquisa dessa comigo. O que acontece nesses casos é exatamente isso. As pessoas que têm interesse em responder às pesquisas de opinião são as pessoas que são interessadas em política. E aí, o que acontece com a Apex Futura? Ela tende a pegar mais gente da direita, porque o pessoal da direita é mais interessado em política, né? A esquerda tem mais voto entre aquelas pessoas que, na verdade, não estão muito aí para política, não estão se interessando e coisa e tal. No momento que a pessoa fica interessada em política, quer saber, né, o que está acontecendo, como é que são as coisas no Brasil, o que está acontecendo com o governo e coisa e tal, automaticamente a pessoa tende mais à direita, porque a esquerda é uma piada, no final das contas, né? É importante notar que no segundo turno das eleições de 2022, a Apex Futura apontou a vitória do Bolsonaro, com 6 pontos de diferença. Então, ou seja, uma distância um pouco menor do que essa aqui, tá? Uma distância menor do que essa daqui, dando a positivo para o Bolsonaro. Então, se você descontar a pesquisa lá, ainda dá o Flávio Bolsonaro na frente nessa pesquisa da Apex Futura. De qualquer forma, muito importante o Flávio estar consolidado,
como o nome anti-Lula e aparecer na frente nessa pesquisa aqui, sem dúvida alguma, é uma coisa relevante, né? E sem contar que existe também um outro fator nessa história, como eu falo para vocês, é um custo muito maior você convencer o eleitor que não é interessado em política a ir votar. O PT gasta um dinheiro do caramba para fazer isso, é muita compra de voto, é muito cabo eleitoral para forçar o cara a sair da casa dele e ir lá votar no dia da eleição, porque a pessoa, por definição, ela não está interessada em política, né? Então, o Flávio Bolsonaro, a direita como um todo, tem mais vantagem nessa hora. A gente já tem o pessoal que já está interessado em política, então o pessoal que vai efetivamente votar. Então, uma ótima notícia, mais uma pesquisa da mesma Apex Futura mostrando o Flávio à frente do Lula, né? Vamos aguardar. Eu estou mais preocupado com a tendência ao longo do tempo do que com os valores absolutos. A gente tem visto que o Flávio está crescendo nas pesquisas, mesmo na Quaest, né, Datafolha, essas pesquisas absolutamente lulistas, né, absolutamente de esquerda, que tem o desvio contrário, né, a Apex Futura tem o desvio para a direita, a Datafolha e coisa tem o desvio para a esquerda. Em todas elas o Flávio tem crescido, então eu acho muito importante a gente começar a acompanhar a partir, depois do carnaval, como é que vão ser essas pesquisas, para que lado que vai a coisa, isso é o mais importante do que tudo, né? Bom, outro ponto muito importante nessa pesquisa também, aqui eles fizeram comparação com o Tarcísio, com o Ratinho, mas acho que não tem necessidade, porque é o que eu falo para vocês, vai ser o Lula e Flávio mesmo, não tem o que dizer, não tem outra alternativa, né? Aí o outro ponto que eu acho curioso é o pessoal da Veja, que eu acho que está assistindo o Ancapso, tá? Porque diz aqui, ó, a explicação para a força dos dois nomes cotados para vice do Flávio Bolsonaro. Os dois nomes cotados, já estão cotados há algum tempo, é a Tereza Cristina, a gente já falou sobre isso, a Tereza Cristina é do agro, ela tem uma visão mais à direita, mais à direita, mas ainda de centro, ela é muito bem relacionada no MDB, com o pessoal do centro ali, né? E, por outro lado, é o Zema, que é muito importante em Minas Gerais, né? Então o pessoal está colocando aqui, ó, questionado pela apresentadora Marcela Harral sobre a possibilidade de nomes como Tereza Cristina e Romeu Zema, funcionário como caminhos de moderação, Paulino evitou que ambos cumprem papéis simbólicos e relevantes na eleição. Primeiro a Tereza Cristina, pela questão das mulheres e o agro, tá? Eu acrescentaria o agro também, ela é muito ligada ao pessoal do agro, isso é muito importante, né? Mulheres tendem a demonstrar preferência pelo Lula e, portanto, é importante para o Flávio Bolsonaro fazer um aceno às mulheres. Tudo indica que o Lula vai escolher um vice homem, ou será o Temer, ou será o Alckmin, ou será algum outro homem político. Então o Flávio Bolsonaro, como uma mulher, como vice, pode fazer um impacto significativo aí, né? Além disso, ela é uma vice com perfil técnico, ou seja, ajuda a suavizar a imagem do Flávio Bolsonaro, que é visto pelo centro como uma pessoa mais radical pelo nome Bolsonaro. Eu já expliquei para vocês que nem o Bolsonaro, nem o Jair Bolsonaro é radical, mas a imagem que o pessoal do centro tem acaba sendo essa, né? E o outro ponto é o Zema, porque o Zema tem uma boa aprovação em Minas Gerais, o pessoal de Minas gosta do Zema, e Minas Gerais é um colégio eleitoral estratégico, é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e é onde costuma decidir a eleição, porque São Paulo é o maior colégio, mas geralmente vai para a direita mesmo. Minas Gerais é o lugar em que você tem ali um estado pêndulo, que às vezes vai para a direita, às vezes vai para a esquerda. Se você olhar as últimas eleições, quem ganhou em Minas ganha no Brasil. Então é muito importante trazer esse caso, né? E aí ela faz o pessoal aqui na redação da Veja, né? Não fala quem é a pessoa que escreveu o texto aqui, mas fala aqui justamente que não, porque é importante, porque o Brasil se divide no pessoal à direita, o pessoal à esquerda e o pessoal de centro, e o centro, o desafio é convencer o pessoal do centro e não sei o que lá. Então, olha que beleza, hein? É aquilo que eu falo aqui no Ancapso também, né? A pessoa tá copiando o Ancapso já para falar essas coisas. Mas não é isso não, eu falo isso de brincadeira, galera, porque esse tipo de coisa é conhecimento normal de todo mundo fala esse tipo de coisa, né? Então, é importante. Eu confesso para vocês que eu queria um nome mais de centro ainda do que o Zema e a Tereza Cristina. Por que isso? Como eu já expliquei para vocês, o desafio é conquistar o centro. O desafio é conquistar o centro. Não sei o que vai rolar, não sei quais as possibilidades aí, vamos ver, mas eu estou bem confiante aqui no Flávio e as pesquisas estão indo muito bem. Ele está consolidado e com uma boa aprovação, com uma chance real para o segundo turno. Acho que tem tudo para ganhar. Vamos torcer aí pela continuidade da campanha dele.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.